Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Leitura Can, que a gente vai conversar sobre as traumatizações nos traços de caráter. Para quem ainda não conhece a Leitura Can, vem com a gente que a gente vai explicar tudo para você e você vai entender a origem das tuas dores e das tuas traumatizações. Primeiro de tudo, eu vou trazer aqui para a tela os nossos convidados de hoje, a nossa estrela principal, que é a terapeuta responsável pela Leitura Can, e o nosso parceiro também aqui, que é o Luiz Fernando, responsável pelo tráfego pago, consultor do Terra, nosso parceiro aqui. Oi, Fernando! Tudo bom, Seja muito Amanda? bem-vindo ao nosso bate-papo. Nosso Prazer. primeiro podcast aqui, gente, olha aí, ó, muita coisa vai acontecer aqui, vocês vão compreendendo com a gente aqui o passo a passo, aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito, né? E agora eu vou trazer aqui para a tela também a Patrícia Rimbano, que ela é a terapeuta responsável aqui pela Leitura Can. Ela é psicopedagoga, ela é terapeuta há mais de 10 anos. Hoje ela é mentora de terapeutas, ela tem alunos em mais de 8 países hoje, e ela é especialista e ela é referência em encontrar a origem da traumatização através da Leitura Can. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Oi, Pati! Oi, tudo Oi, bom, Patrícia. Amanda, Tudo Fernando? bom? Que bom estar aqui com vocês no primeiro nosso podcast. Estou muito feliz, muito mesmo. Muito Muito honrada. bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, porque é algo que mudou muito a minha vida, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre o quanto foi importante a Leitura Can nas nossas vidas, nas nossas 3 vidas aqui, e na vida de todos esses alunos que você tem hoje como mentora. E é muito importante a gente transmitir essa mensagem, porque uma coisa que a gente sempre comenta, né? Que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem aquele trauma. E é legal a gente conversar sobre isso, né? É verdade. Nosso inconsciente, ele camufla muito, né? Para nos proteger. Então, na verdade, a pessoa não tem ideia do porquê que ela está sofrendo, porque está camuflado, para ela não sofrer mais. E é isso que a gente vai falar sobre esse podcast. Ô, Paty, começa falando pra gente, então, para dar uma, já que é o primeiro podcast, para dar uma elucidada aí nos 5 traços de caráter e explicar um pouquinho o que a gente vai conversar hoje. Isso. Amanda já falou, né, da Leitura Can. Eu vou falar o que é a Leitura Can, tá, Amanda? Então, a Leitura Can. O que é a Leitura Can? É a leitura do corpo, tá? É Can, corpo, alma e mente. Então, nós lemos a pessoa como um todo, para ir na origem do problema que está travando ela em qualquer área. Então, é importante a leitura de um todo, porque nós somos um todo. Então, nós não somos só corpo, nós não somos só alma, não somos só mente. Nós somos um todo. Então, nós temos que ler o todo para chegar na origem sempre do problema que está causando hoje aquele desconforto, aquela disfunção, tá? E então, vamos começar com os traços de caráter. Todos nós temos os 5 traços de caráter que foi desenvolvido desde a nossa concepção. Então, é o esquizoide, o oral, o psico, né? O psicopata, a gente fala psico que fica mais bonitinho, né? Porque não é a patologia, é simplesmente o nome do traço de caráter. O masoquista, que é o masoca, que a gente fala também, e o rígido. Então, são os 5. São 5 traços de comportamentos que nós desenvolvemos durante a nossa fase de infância para nos proteger, tá? Nós desenvolvemos comportamentos que são das traumatizações para nos proteger. Então, tem vários comportamentos que nós desenvolvemos e que nós aprendemos para nos proteger de alguma traumatização que a gente interpretou alguma coisa, não que às vezes aconteceu, às vezes pode ser interpretada por nós, quando criança, e para nos proteger, nós ficamos com aqueles comportamentos das traumatizações, para a gente não sofrer, né, aquelas traumatizações, tá? E a primeira traumatização, que é lá na intrauterina que a gente desenvolve, é a rejeição, que hoje é o tema de hoje, né, Amanda? Né, Fernando? Uhum.
É isso aí, a rejeição, de a gente se sentir rejeitado, né? E esse é um papo bem interessante porque eu, em muitas situações, eu me senti rejeitada, mas eu só percebi que eu me senti rejeitada depois que eu aprendi sobre os traços de caráter e a leitura Kant. Que antes disso eu não entendia como uma rejeição. E aí também eu não conseguia tratar aquilo, eu não conseguia resolver, aquele negócio ficava me cutucando ali, sabe, inconscientemente a vida inteira. E aí agora eu entendi, não, ok, me senti rejeitada, como você falou, né? A minha percepção naquele momento foi a rejeição, né? Não quer dizer que eu fui rejeitada. Isso é o mais legal, é isso que a gente vai conversar aqui, né? Eu não fui rejeitada, mas eu me senti rejeitada, o meu inconsciente gravou aquilo e desandou um monte de coisa na minha vida depois daquilo. É isso mesmo, porque nós temos a percepção de certas coisas que às vezes nem aconteceu, né? Só que nós sentimos isso, é o sentimento que faz com que a gente tenha certos comportamentos. Porque primeiro a gente tem o sentimento, né? A primeira coisa, o sentimento vem e depois a gente age. E aí a gente tem aqueles comportamentos, vem do sentimento, e foi isso que aconteceu lá na fase intrauterina, com os sentimentos da nossa mamãe, porque quem está levando a gente lá dentro, né, é a nossa mãe. E a gente pega muitos sentimentos da nossa mãe. Só que nós, lá dentro, nem sabíamos o que ela estava passando aqui fora. Porque a gente estava lá dentro, estava protegido lá dentro. Então, tudo que ela sentia, nós sentíamos. Né? Então, por muitas vezes, a mamãe estava sentindo uma angústia, uma ansiedade, um medo, uma raiva, ou alguma coisa que aconteceu de uma discussão no trânsito, por exemplo, ou alguma coisa que ela estava passando, um medo, né, uma ansiedade de estar gerando uma vida, como que vai ser? E todas as vezes que ela sentia algum desconforto, lá dentro a gente achava que era com a gente. E aí a gente achava que a gente estava sendo rejeitado. Não sabia que era com outras coisas aqui fora. Então, todas as vezes, imagina, 9 meses que a gente fica gerando uma criança, quantas vezes que a gente passa por situações desconfortáveis, né? Até quando a gente leva um tropeção e a gente leva um susto, a gente tem aquela, né? O útero fica um pouquinho mais rígido, o bebê acha que é com ele, não acha que é aqui fora. Então, todas as vezes, com essas repetições, a criança pode interpretar que é com ela. E ela vai crescendo com isso lá dentro, desenvolvendo com isso lá dentro, né? Tem criança que nem tá aí com essas repetições, essas coisas, mas tem criança que interpreta mesmo que ela está sendo rejeitada pelo modo que a mamãe age aqui fora. Então, se a mamãe age com carinho, fala depois com a criança, tal, ameniza um pouco, mas muitas vezes ela não sabe disso. É normal, eu também não sabia disso. Agora, né, que depois a gente que estuda, tudo que a gente sabe como que a gente pode agir quando a gente está gestante, mas até então a gente não sabia. Então, não é culpa da mamãe, né? É a interpretação que foi feita e ponto. E aí a criança desenvolve com um mecanismo de defesa. Quais são os mecanismos de defesa para ela não se sentir tão rejeitada? Ela tem um comportamento, depois, quando ela nasce, né, é muito criativa. Ela fica mais quietinha, porque lá dentro, todas as vezes que ela sofreu uma rejeição, ela ficou quietinha, porque o útero ficava duro, ela ficava quietinha no cantinho, e toda a energia ia para a cabeça, porque o corpinho dela ficava quietinho, estável, para não ser mais rejeitada na cabecinha dela. E então a energia foi toda para a cabeça e ela se torna uma pessoa muito criativa, muito estudiosa, criativa, que gosta de ficar no cantinho dela, gosta de ficar estudando sempre no cantinho dela, não gosta de muito auê, gosta de muito toque. E aí acontece que
na fase adulta, ela desenvolve essas características maiores. E às vezes eu fico falando assim, nossa, essa pessoa gosta de ficar quietinha, ela não gosta de muito toque, ela gosta de ficar mais no canto dela. É a característica que ela desenvolveu na fase intrauterina para não sofrer mais, porque ela acha que se ela for mais espontânea, falar com mais gente, ela vai ser mais rejeitada. Interessante, né, gente? Ela não quer existir, né? Ela não quer pertencer àquele momento, né? Justamente, Exatamente. por medo de ser rejeitada. E aí, muitas vezes, a pessoa desenvolve também problema de pele, de acne, alergias, que é a psicossomática, né? Por quê? Porque para dizer assim, não chega perto de mim, não venha perto. É uma proteção. É isso que eu ia perguntar. Como que a gente pode identificar no corpo, se existe alguma forma da gente identificar no corpo a traumatização da rejeição, né? Então, é pela pele, né? Um óculos Isso. também, que cria uma certa distância de segurança, né? É isso mesmo, Fernando. O óculos, né? Aquele óculos grosso, né? Sim, O sim. óculos. A gente tem, de tanto que a gente usa óculos, que a gente... o esquizoide, que é o traço, né, que desenvolve, ele gosta muito da noite. Então, ele tem tendência a ficar com muita olheira. E o olho mais fundo. Ele não olha no olho quando ele fala. Ele desfoca muitas vezes para não chamar muita atenção. Então ele viaja, porque ele também viaja, né? Ele viaja na maionese, ele vai falando, ele é muito criativo. E então ele viaja. Então tem vezes que ele nem gosta de falar muito, porque acha que a pessoa não vai entender o que ele fala, porque tanto que ele viaja. Então ele vai falar assim: por que eu vou falar se ela não vai nem entender? Então, no corpo, desenvolve essas características. Ele é uma pessoa bem magrinha, porque ele também nem come tanto, porque para ele come o suficiente. Porque não vai agradar ele a comer tanto, porque ele não depende da outra pessoa. Ele não é uma pessoa carente, que depende da outra pessoa. E se a pessoa não tiver, ele tem que comer alguma coisa para alimentar. Então, para ele é o suficiente que ele come. Então, as coisas que podem acontecer, que você pode achar, eu sou realmente uma pessoa assim, é a pele, muita alergia, tá? Alergia em qualquer lugar do corpo, tá? O pânico, porque ele tem muito medo de morrer. Tá? Ele tem muito medo de morrer. Tanto o esquizoide, ele desenvolve e como lá dentro ele teve uma certa rejeição, né? Ele acha que todo mundo que a mãe não vai querer ele. E ele quer viver. Então, ele sente medo de morrer, de alguém não aceitá-lo. E ele não pôde, né? Quer dizer, ele acha que ele não vai poder existir. Até, Paty, em relação a isso, eu lembro que vocês sabem que eu adoro estudar neurociência e comportamento, né? E usando juntando um pouco do que eu conheço ali da fisiologia, quando a gente se estressa, quando a mulher está grávida e ela tem alguns picos de estresse, né? Cortisol aumenta, aquela coisa toda, tem algumas liberações de hormônio que elas literalmente, fisicamente, elas contraem o útero. Como você falou, né? Endurece o útero, contrai o útero. E aí o sentimento que fica lá dentro para aquela criança é que ela está sendo esmagada e que ela está num perigo gigantesco. E aí daí vem essa parte do pânico também, né? Porque ela ficou ali, imagina, se a mãe passou por muitos estresses durante a gestação, o útero foi pressionando, foi contraindo várias, como você falou, a repetição, né? Várias e várias vezes foi contraindo durante aquele momento, e várias vezes ela se sentiu pressionada e em perigo. E aí vem essa questão do pânico, né? Do medo de morrer, é isso. Exatamente, Amanda. Você falou direitinho, exatamente isso. E aí, o esquizoide, né? Ele também se torna uma pessoa muito mística, acreditando em muitas coisas,
porque ele lê muito e ele acredita no imaginário, ele acredita muito, ele é uma pessoa muito, muito mística, né? Que gosta dessas coisas, de místico, né? A pessoa que vai procurar sempre alguma coisa para se satisfazer, para acreditar em alguma coisa, porque ele tem mais, como ele fica muito sozinho, ele gosta, né, de ficar muito sozinho, então ele procura algo que preencha ele. E aí ele vai muito para o misticismo e para os estudos. Criativo, deve ser uma pessoa bem criativa, né? Muito criativa. Muito Eu sei bem o que é, né? Eu sou prova viva do que o esquizoide é tudo isso daí. Isso é uma coisa legal de falar, porque quando eu comecei a escutar sobre os traços de caráter, eu escutei muito sobre o corpo. E se você for olhar o meu corpo, eu tenho alguns traços de esquizoide, mas não é muitos. É principalmente os comportamentos. Por isso que eu acho que a leitura K é tão legal, porque eu sou realmente tudo isso daí. Eu tive problemas de pele gigantescos. Quem vê minha pele hoje não acredita na minha pele que era. Eu costumo falar que a minha pele era um campo minado estourado, assim, era bolas, assim, por tudo, era o corpo inteiro, a pele inteira, costas, perna, bumbum, sabe? Até que no peito eu tinha acne, no rosto, testa. As pessoas se assustavam quando chegavam até mim, elas falavam, meu Deus, Amanda, você tá com algum problema, alguma alergia, não sei o quê. E eu fazia exame de sangue, tudo certo, eu sempre fui saudável, tava tudo maravilhoso, sabe? Os exames, que daí a gente vai na dermatologista, é zinco, vitamina C, selênio, aquela coisa. Tá sempre tudo muito bem, porque eu me alimento sempre me alimentei muito bem, fiz exercício físico, e a pele era uma porcaria. E aí, quando eu descobri a origem desse negócio, da rejeição, daí fez aquele... E entendi. E aí eu comecei a trabalhar nisso e minha pele melhorou demais. Hoje, quando tem quando dá algum gatilhozinho de alguma coisa que ainda tem, sai uma ou outra acne. Mas é muito pouco. Muito, muito pouco. Perto do que era, assim, é nada. Você tem uns traços de esquizoide, você é muito criativa, você tem várias ideias e o teu rosto é longilíneo, só que você, agora, Amanda, você desenvolveu muito outros traços, porque nós temos todos os traços, né? Sim. Todos. Então, dependendo, quando a gente vai curando, por exemplo, você falou, eu tinha muita acne e tal, você tem muitas características do esquizoide. Só que acontece que você foi tratando isso ao longo, né, hoje você é uma terapeuta, você trabalha com isso, com desenvolvimento humano, então você sabe trabalhar isso, e aí você está curando as suas traumatizações, a sua traumatização, inclusive de rejeição, que você passou. Só que você desenvolveu mais outros traços, né? Hoje você tem vários traços e o seu esquizoide está super na boa, né? Ele está no controle, não está mais naquelas dores, naquela traumatização da rejeição. E quando vem alguma coisa de acne, porque, gente, a gente vai e volta, não é uma coisa assim, nunca mais vou sentir rejeitado. Lógico que a gente sente, a gente é humano, a gente vai sentir, né? Mas quando a gente sabe o poder da leitura, dos exercícios, a gente automaticamente já faz isso e ameniza muito mais rápido, sai da dor muito mais rápido. Então, quando você sente, nossa, começou a ter um problema de pele, por quê? Automaticamente a gente vai, volta, o que aconteceu? A gente começa a trabalhar com isso e tira já aquele traço da dor. É muito mais fácil quando a gente sabe os traços de caráter, quando a gente sabe as características e como a gente sai delas, né? Sai das dores para colocar no recurso. É isso mesmo. É uma espécie de resgate de manual, né? Nós resgatamos nosso manual da nossa vida, né? Nosso funcionamento, nosso mecanismo, né? Justamente. Por exemplo, o Fernando, ele tem o esquizoide dele, os outros traços é muito mais forte nele, no corpo dele. Só que acontece que não é que ele não tenha o esquizoide, óbvio que tem, todo mundo tem. Só que é um pouquinho mais baixo e muitas vezes o esquizoide dele está sempre no recurso.
Ele não sentiu tanta rejeição. Sim. Ele sentiu, a traumatização dele não foi tão grave, foi muito leve. Então, o traço dele não é tão visível. Agora, ele tem outros traços que a gente vai falar ao longo do nosso podcast, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vocês vão ver, porque todo mundo tem um pouco de todos os traços. E sabe o que eu acho que é mais legal de falar, que é pontuar aqui, deixar bem, é o seguinte: quando a gente está na dor do traço, essas reações do corpo, elas ficam bem visíveis, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está no recurso do traço, também fica muito visível no nosso corpo essa mudança. E isso foi uma das coisas que eu mais senti nesse processo, assim, de entender as dores e os recursos dos traços, que é o quê? Minha pele melhorou muito. Eu literalmente rejuvenesci, porque minha pele melhorou. Minha pele era horrível de acne, mais bonita do que era quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com 35. E o meu corpo mudou, o meu corpo moldou, porque como a Paty falou, né, vou dar um spoiler aqui, hoje um dos meus traços mais fortes é o rígido. E o rígido tem essa coisa do corpo ser mais delineado, né? E longilíneo também, né? Isso. E não era assim o meu corpo antes. Não era, gente. E hoje o meu corpo tá mais delineado, mais duro, né? Mais resistente, mais bonito, mais formado. Por quê? Porque eu tô no recurso desse traço, que é um traço forte meu também. E eu uso o esquizoide de uma forma também muito positiva hoje, que é jogar essa criatividade, essa cabeça, né? Eu brinco assim, ó, o esquizoide tá on, gente, o esquizoide tá on. Quando a gente tá nas reuniões, eu falo, né? E aqui a cabeça velha tá fervendo. E aí o que eu faço? Eu aprendi a usar o meu traço no recurso. E aí, quando a gente usa o recurso, o físico muda. Não só o comportamento, como o físico muda também. É incrível. O nosso emocional melhora demais, porque a gente entende de onde vem a dor. Então, né, todas aquelas coisas da rejeição já estão muito mais, como a Paty falou, tem coisa para resolver ainda. A gente é humano e vai resolvendo. Mas 90% está resolvido. Então, tudo vai ficando muito mais fácil quando a gente trata das coisas assim na origem. Eu sou suspeitaço de falar porque eu sou prova viva, né? Eu tô aqui, eu posso mostrar o antes e o depois para vocês. Eu até procurei, gente, eu juro para vocês que eu procurei fotos da época que a minha pele estava horrível e eu não achei porque eu não tirava foto. Eu só tirava foto com muita maquiagem e com filtro, senão eu não tirava foto de tão feia que era a minha pele. E aí eu não consigo achar as fotos para provar. Assim, olha aqui, gente. Mas quando eu converso com as pessoas que me conheceram, elas falam que é irreconhecível. Assim. É impressionante. Quanto estava na dor do traço e hoje eu estou no recurso. Assim. Por isso é tão importante a gente aprender sobre isso e ir direto na fonte, ali, na raiz, na origem do negócio. Exato. É isso mesmo. Porque quando a gente demora 2 anos para mudar o corpo, sabia? Então, 2 anos, não é assim, vou colocar o meu traço no recurso e amanhã, daqui um mês, 15 dias, eu já estou com o corpo do rígido, né? Sem salabinha. Todo malhadinho. Gente, não é assim. Demora 2 anos, mas que muda, muda. Como a Amanda falou. Todo um processo. Muda mesmo. Sim. Exatamente. É só você trabalhar, por isso que o nosso treinamento é durante 1 ano, e durante 1 ano muita gente já mudou seu corpo, por estar tratando no tratamento já no treinamento, né? Porque a gente trata também. Então, você sabendo algumas coisas, tanto, né, principalmente a psicossomática também, o significado de cada doença, do que acontece no seu corpo, você vai trabalhando com isso. Você sabe interpretar, você aceitou isso, você compreendeu, começa a trabalhar, automaticamente você começa a ter uma vida mais funcional. E aí começa a mudar seu corpo, ficar exatamente do corpo como você é a sua estrutura. Você, logicamente, que quem tem uma estrutura maior nunca vai ficar minhonzinho, né? Óbvio, mas vai ficar com a estrutura normal. E é bem legal isso, porque dá para trabalhar com isso. Aí sim, você trabalhando numa academia e tal, fica com o corpo legal.
É fantástico. Ô, Paty, uma última pergunta para a gente começar a ir para o final aí, que eu achei importante falar. Mas eu vou contar antes eu vou contar uma historinha para dar uma base aí para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte. Uma das vezes que eu estava fazendo a terapia e buscando a origem e tal, me veio na cabeça uma vez que essa imagem é muito nítida na minha cabeça até hoje. A gente estava lá na casa, lá em Caçador, lá na casa dos meus pais. A mesa era redonda, tinha um monte de adulto lá. Eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 4 anos por aí. E os adultos estavam conversando, porque era aniversário de alguém. E eu cheguei e eu fui abraçar a minha mãe. Toda amorosa, eu sempre fui toda amorosinha, aquela coisa, fui abraçar a minha mãe. E ela pegou e ela fez assim para mim: agora não. Por quê? Porque ela estava conversando com os amigos no aniversário, ela falou: agora não. E eu lembro certinho que o meu sentimento foi tipo: nossa, minha mãe não me ama. Eu lembrei assim, ó, o sentimento foi: minha mãe não me ama. Uma carimbada, assim, né? E eu me senti rejeitada. Só que aí depois, estudando um pouco, eu vi que na verdade não é bem uma rejeição, né? E aí é isso que eu queria conversar contigo, para você elucidar aqui para o povo também. Qual que é essa diferença, né, entre se sentir rejeitado, se sentir abandonado e se sentir excluído ali da vida de alguém? Porque isso muda também o ponto da gente trabalhar, né? Esse sentimento precisa estar muito claro para a gente trabalhar o ponto certo, porque naquele momento eu não fui rejeitada, não era minha fonte de rejeição aquela ali, né? Foi excluída. Por quê? A rejeição, o que é a rejeição? A rejeição é quando a pessoa não te conhece, tá? Lá, quando você estava lá dentro, a tua mãe não te conhecia ainda. Você era só uma coisinha lá dentro, ela não te conhecia, tá? A rejeição é como, vamos supor, vou dar um exemplo assim. Você vai num lugar, né? E você quer conhecer uma pessoa. Vai, vamos supor, eu estou numa balada, quero conhecer um cara, gostei daquele cara lá, quero conhecer ele. E você vai lá perto dele e tenta puxar o assunto, ele não te conhece. Você vai lá, tenta puxar o assunto. Ele simplesmente olhou para você e nem te deu bola. Você faz assim, né? Oi, tudo bem? Ele e sai andando. Ele te rejeitou. É uma pessoa que não te conhece e você vai querer puxar assunto, você vai querer entrar no lugar, por exemplo, você vai no trabalho, você vai chegar no local, né? E as pessoas te olham e te viram a cara. Isso é rejeição, tá? A pessoa que não te conhece, que não dá mínima para você. Você quer entrar no lugar, você quer se expor e a pessoa dá mínima para você, porque ela não te conhece, não sabe nem como você é, nem quer saber. Isso é rejeição. A pessoa nem quer saber como você é. Não te dá uma chance de você mostrar para quem você é. Isso é rejeição. Quando você conhece a pessoa, tá? Você conhece a pessoa, tá lá com a pessoa, e a pessoa te conhece, sabe do jeito que você é, e a pessoa vira as costas e vai embora da sua vida. Te deixa e não... Ela te conhece, ela deixa você lá e vai embora da sua vida. Ela te abandonou. Esse é o abandono. Ela te abandonou. Ela esquece de você. Simplesmente ela esquece. Então, ela esquece a criança na escola, a mãe esquece a criança na escola. Ela esquece de você. Ela vira as costas, ela esquece de você. Isso é abandono. Tá? Quando você é excluída, é assim, a pessoa vive com você, ela tá lá com você, ela vive com você, e ela fala assim, que nem a mãe da Amanda fez. Agora não. Ela te excluiu. Ela vive com você, ela te excluiu. Ela está lá com você. Só que ela te põe de lado. Ou ela fala assim, vamos, eu vou sair. Mãe, posso ir com você? Não. Ela está te excluindo do ambiente dela. Que ela vai sair e vai deixar você lá. Ela vai para um outro lugar, ela está te excluindo de você ir com ela.
Isso é exclusão. Então, o que a Amanda sofreu foi a exclusão. A mãe dela estava conversando com outras pessoas. Ela excluiu a Amanda da conversa. Você está me atrapalhando. Eu não vou te deixar ficar aqui porque você está me atrapalhando. Agora não é a sua hora. Ela te excluiu do momento dela. Então, a diferença é essa. Tá? Ela te excluiu momentaneamente da vida dela, do momento dela. O abandono, não. O abandono, ela deixou você lá e esqueceu de você. Deixou você lá e esqueceu. Tá? Ela te conhece, mas ela te abandonou. Ela esqueceu, ela foi embora. E a rejeição, não. A pessoa nem te conhece. O abandono seria mais doloroso? Seria mais doloroso? Será que o abandono seria mais doloroso do que a rejeição? Ou cada um tem o seu peso e Cada seu um valor, tem o né? seu peso, Fê. Cada um tem o seu peso. Depende da interpretação, né? Depende. A percepção da criança. É porque Depende da interpretação. Só antes, deixa eu falar que, gente, minha mãe não me excluiu naquele caso, né? Mas a minha criança, eu criança, interpretei como uma exclusão e como um não te amo. Mas isso é muito importante de falar. Foi profundo, né? Não foi gravou, né? Oi? Foi profundo, você gravou muitos detalhes, né? Tanto que até riqueza de detalhes, né? Tipo, tá muito melhor, assim, a situação, mas a imagem, tipo, a dor não tem mais. Eu falo hoje tranquilamente. Antes eu falava chorando, porque aquilo me doía demais. Hoje eu tenho a imagem. Imagina, gente, eu era novinha e eu lembro da cor, eu lembro do cheiro, eu lembro de tudo, de tanto que aquilo me marcou. Porque a percepção que a minha criança teve foi: minha mãe me excluiu da vida dela. Então, imagina, a mãe me excluir da vida. Minha mãe. Isso que fica a marca, né? E aí desenvolveu uma outra característica em você, por causa disso. E a gente vai falar isso lá na frente, quando a gente vai falar do rígido. Sério, mas tudo isso desenvolve uma característica. Sempre desenvolve uma característica. Por causa da traumatização que você teve, da exclusão, sempre desenvolve uma característica. Sempre desenvolve uma característica legal para você não sentir aquela dor mais. A rejeição desenvolve a criatividade. Uma pessoa criativa, legal, todo mundo fala assim: nossa, como você tem ideias legais. Entendeu? Porque são características para você não lembrar mais da sua rejeição. Então, sempre desenvolve características legais. Não são todos os traços com características das dores e com características boas do recurso. Todos os traços. E é isso que a gente ensina no nosso treinamento. As características, porque fica mais fácil você tratar o seu cliente quando você sabe das características, da onde veio. Sim. E quais exercícios que a gente vai dar para aquele cliente para tirar ele da dor. Fica muito mais fácil. É isso aí. Então, gente, já sabem. Treinamento à origem, né? Segue aqui os podcasts, a gente vai ter... Desculpa, olha, eu falei que ia aguentar meia hora, aguentou meia hora, viu, gente? Minha tosse firme e forte, é isso aí, pensamento positivo. Então, segue a gente, segue aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Patrícia Rimbano. Lá no Instagram, @patricia.rimbano. Tem muita informação lá. A gente vai fazer esses podcasts aqui. Os primeiros serão todos sobre os traços, todos sobre as dores e recursos dos traços, né? Como a Paty falou, então aí o esquizoide, o oral, o psico, o masoca e o rígido. A gente vai conversar sobre todos eles e explicar tanto as dores quanto os recursos, o que acontece no corpo e como resolver isso. O site eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o site patriciarimbano.com.br. Vocês podem conhecer sobre o treinamento. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, dúvidas, situações, assim como eu contei essa situação da minha mãe lá da infância. Comenta aqui com a gente situações que vocês passaram, a gente vai responder aqui qual que é a dor que aconteceu, para ir ajudando vocês a dar essa ampliada na mente aí também. Tá bom? Isso. Gente, foi muito bom, muito obrigada. Foi incrível. Ai, adorei.
Adorei, gente. Adorei o nosso primeiro podcast. E eu conto com a presença de vocês nos próximos. E olha, vai ser muito legal. E às vezes, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, coloque aqui nas mensagens, né? Que a gente pode até responder as suas perguntas, tá bom? É isso aí. Toda semana estaremos aqui com o podcast da Leitura Can. Beijo! Beijo! Beijo, tchau, gente. tchau! Até a próxima. Até.